Lista dos 10 maiores milagres eucarísticos, Lanciano, Itália, no ano 700 em Lanciano, século VIII. Um monge da Ordem de São Basílio estava celebrando na igreja dos santos Degonciano e Domiciano. Terminada a consagração, que ele realizara, a hóstia transformou-se em carne e o vinho em sangue depositado dentro do cálice. O exame das relíquias, segundo critérios rigorosamente científicos, foi efetuado em 1970-71 e outra vez em 1981 pelo professor Odoardo Linoli, catedrático de Anatomia e Histologia Patológica e Química e Microscopia Clínica, coadjuvado pelo professor Ruggiero Bertelli, da Universidade de Siena. 2 Orvieto Bolsina, Itália, 1263. Início da festa de Corpus Christi. Aconteceu que quando o padre Pedro de Praga, da Boêmia, celebrou uma missa na cripta de Santa Cristina, em Bolsina, Itália, ocorreu um milagre eucarístico. Da hóstia consagrada começaram a cair gotas de sangue sobre o corporal após a consagração. Dizem que isto ocorreu porque o padre teria duvidado da presença real de Cristo na Eucaristia. 3 Ferrara, 28 de março de 1171. Aconteceu este milagre na Basílica de Santa Maria em Veido, no século XII. Propagava-se com perigo a heresia de Berengário de Tours, 1088, que negava a presença real de Cristo na Eucaristia. Aos 28 de março de 1171, o padre Pedro de Verona, com 3 sacerdotes celebravam a missa de Páscoa. No momento de partir o pão consagrado, a hóstia se transformou em carne, da qual saiu um fluxo de sangue que atingiu a parte superior do altar, cujas marcas são visíveis ainda hoje. Há documentos que narram o fato, um breve do cardeal Migliatori. 1404, Bula de Eugênio 4 unidades 1442, cujo original foi encontrado em Roma em 1975. Mas, a descoberta mais importante deu-se em Londres. Em 1981, foi encontrado um documento de 1197 narrando o fato. 4 Off da Itália, 1273. Rexiarella Stácio, ou devota imprudente, realizava práticas supersticiosas com a Eucaristia. Em uma dessas profanações, a hóstia se transformou em carne e sangue. Foram entregues ao PGA como Diato Levi, e são conservadas até hoje. Há muitos testemunhos históricos sobre este fato. 5 Sena Cássia, Itália, 1330. Hoje este milagre é celebrado em Cássia, terra de Santa Rita de Cássia. Em 1330, um sacerdote foi levar o viático a um enfermo e colocou indevidamente, de maneira apressada e irreverente, uma hóstia dentro do seu breviário para levá-la ao doente. Grave. No momento da comunhão, abriu o livro e viu que a hóstia se liquefez-se, quase reduzida a sangue, molhou as páginas do livro. Então o sacerdote negligente apressou-se a entregar o livro e a hóstia a um frade agustiniano de Sena, o qual levou para Perugia a página manchada de sangue e para Cássia a outra página onde a hóstia ficou presa. A primeira página perdeu-se em 1866, mas a relíquia, chamada de Corpus Domini, é atualmente venerada na Basílica de Santa Rita. 6 Turim, Itália, 1453. Na Alta Itália ocorreu uma guerra furiosa pelo Ducado de Milão. Os piemonteses saquearam a cidade. Ao chegarem à igreja, forçaram o tabernáculo. Tiraram o ostensório de prata, no qual se guardava o corpo de Cristo, ocultando-no dentro de uma carruagem juntamente com os outros objetos roubados. E dirigiram-se para Turim. Crônicas antigas relatam que, na altura da igreja de São Silvestre, o cavalo parou bruscamente a carruagem, o que ocasionou a queda.
por terra, do ostensório. O ostensório se levantou nos ares com grande esplendor e com raios que pareciam os do sol. Os espectadores chamaram o bispo da cidade, Ludovico Romagnano, que foi prontamente ao local do prodígio. Quando chegou, o ostensório caiu por terra, ficando o corpo de Cristo nos ares a emitir raios refulgentes. O bispo, diante dos fatos, pediu que lhe levassem um cálice. Dentro do cálice, desceu a hóstia, que foi levada para a catedral com grande solenidade. 7 Siena, Itália, 1730. Na Basílica de São Francisco, em Siena, pátria de Santa Catarina de Siena, durante a noite de 14 para 15 de março de 1730. Foram jogadas no chão 223 hóstias consagradas, por ladrões que roubaram o cibório de prata onde elas estavam. 2 dias depois, as hóstias foram achadas em caixa de esmolas misturas com dinheiro. Elas foram limpadas e guardadas na Basílica de São Francisco, ninguém as consumiu, e logo o milagre aconteceu visto que com o passar do tempo as hóstias não se estragaram, o que é um grande milagre. A partir de 1914 foram feitos exames químicos que comprovaram pão em perfeito estado de conservação. 8 Milagre Eucarístico de Santarém, Portugal, 1247, aconteceu no dia 16 de fevereiro de 1247, em Santarém, 65 quilômetros ao norte de Lisboa. O milagre se deu com uma dona de casa, Elvira, casada com Pero Moniz, a qual, sofrendo com a infidelidade do marido, decidiu consultar uma bruxa judia que morava perto da Igreja da Graça. Esta bruxa prometeu-lhe resolver o problema se como pagamento recebesse uma hóstia consagrada. Para obter a hóstia, a mulher fingiu-se de doente e enganou o padre da igreja de S. Estevão, que lhe deu a sagrada comunhão num dia de semana. Assim que ela recebeu a hóstia, sem o padre notar, colocou-a nas dobras do seu véu. De imediato a hóstia começou a sangrar. Assustada, a mulher correu para casa na Rua das Esteiras, perto da igreja, e escondeu o véu e a hóstia numa arca de cedro onde guardava os linhos lavados. À noite o casal foi acordado com uma visão espetacular de anjos em adoração à sagrada hóstia sangrando. 9 Faverney, na França, em 1600. O milagre eucarístico que aconteceu em Faverney, na França, consistiu numa notável demonstração sobrenatural de superação da lei da gravidade. Faverney está localizado a 20 km de Vesoul, distante 68 km de Besançon. Um dos noviços, chamado Udelot, notou que o ostensório que se encontrava junto ao Santíssimo Sacramento sobre o altar, elevou-se e ficou suspenso no ar, e que as chamas se inclinavam e não tocavam nele. Os frades capuchinhos de Vesoul também apressaram-se para observar e testemunhar o fenômeno. Desenstitt, Alemanha, 1970. Na região bávara da Alemanha, junto à fronteira suíça, em 9 de junho de 1970, enquanto um padre visitante da Suíça estava celebrando uma missa numa capela, uma série incomum de eventos aconteceu. Depois da consagração, o celebrante notou que uma pequena mancha avermelhada começou a aparecer no corporal, no lugar onde o cálice tinha estado descansando. Desejando saber se o cálice tinha começado a vazar, o padre correu a mão dele debaixo do cálice, mas achou-o completamente seco. A esta altura, a mancha crescera, atingindo o tamanho de uma moeda de 10 centavos. Depois de completar a missa, o padre inspecionou todo o altar, mas não conseguiu encontrar qualquer coisa que pudesse ser remotamente a fonte da mancha avermelhada. Ele
Trancou o corporal que apresentava a mancha num local seguro, até que pudesse discutir assunto com o pároco. Isto é o meu corpo que será entregue por vós, fazei isto em memória de mim. Pão da vida. Obrigada por assistir. Inscreva-se.